Ibsen, é só os de verdade. A gente sempre fala pra você. Não, eu Só os de verdade. não tenho dúvida disso, Monique. Sim, você conta nos dedos, né? Os de verdade. E eu estou aqui, ó. É, Para contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nos dedos. Ó, ainda tenho. Se fosse o Lula, ia quase não dá, mas eu consigo contar. Esses oito. Nossa, que piada desnecessária, né? se a Débora tivesse Foi, aqui, eu hein? achei boa a piada aí, sim. Nossa, se a Débora tivesse aqui, Ibsen. Se a Débora estivesse aqui, ninguém nem fala nada. Tá? Porque, É. imagina, o ladrão roubou meu coração. A Débora é maravilhosa também. Aliás, essa sala aqui só tem gente boa, viu? Seguinte, meus lindos, eu já pus para gravar? Já. Nós estamos, nesse momento da nossa vida, estudando, entendendo as transformações da nossa sociedade que vieram do período medieval, né, que é aquele período que segue do século 3 depois de Cristo até o século 14, 15. E a gente está falando desse momento tão incrível da sociedade que é responsável por muitas conquistas que vocês hoje têm e por muitos comportamentos que vocês têm em relação à vida, que é o que a gente chama de período moderno. Normalmente o período moderno, ele vai ter um período que é o período de transição que a gente chama de renascimento. E por que ele tem esse nome, renascimento? Porque no decorrer da Idade Média, que é esse período que eu falei para vocês, desde do advento do cristianismo, né, até o final do século 14, 15, é um período em que a Igreja Católica determina todo o comportamento humano, né? As artes, a ciência, a filosofia, a, a ética, todas essas áreas da vida humana que são fundamentais vão ser determinadas pela Igreja Católica. E qual é a base dessas determinações? A fé cristã. Então, assim, a maneira de se viver é a maneira cristã, né? Ou mais a maneira cristã. Se fosse a maneira cristã, estava boa. Mas é a maneira como a Igreja reformula os fundamentos do cristianismo. Porque uma coisa foi que Jesus falou, né? Foi o que Jesus pregou, porque se eu sou cristão, implica em eu seguir Cristo, né? Mas Cristo veio aqui super do bem, super gente boa, só pregou o amor, a tolerância, né? A ética, né? Fazer o que é certo, fazer o bem. Os homens pegaram todas aquelas determinações de Cristo e transformaram num grande monstro de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, de intolerância, de falta de misericórdia. E essa Igreja Católica, que se estabeleceu nesse período medieval, que é chamado até por muitos de Idade das Trevas, é o que vai determinar como é o cristianismo. Muito bem, esse período foi um período que durou aí uns 10 anos, 10 séculos, e aí vem um período de resgate da razão. Como a gente já falou na outra aula, as descobertas científicas, né? As descobertas tecnológicas, por que não dizer isso? Porque tecnologia não é só computador. Quando você tem a descoberta da imprensa, né? Você tem uma descoberta tecnológica revolucionária que mudou o mundo. O resgate dos textos gregos, dos filósofos gregos, que era uma prerrogativa dos árabes e da Igreja Católica. Então, assim, os únicos que tinham acesso à leitura dos livros, das obras filosóficas de Platão, de Aristóteles, de Tales, todas essas obras eram os gregos, os árabes. Os árabes tinham muitas coisas de Aristóteles, muitas coisas porque, assim, vocês sabem que na Idade Média também houve uma região que foi dominada pelo Islã,
né? Então a gente tem a Espanha, os reinos da Espanha que envolviam Portugal, a gente tem a região da Turquia, toda aquela região ali, o norte da África, era tudo Islã, tudo Islã. E eles tinham algumas obras de Aristóteles. As outras estavam com a igreja, com filósofos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que eram as obras de Platão. Não tinham tantas obras assim, né, naquela época. Nesse período do Renascimento, vem a imprensa, vem essa, vou dizer popularização, mas essa maior veiculação das obras de Platão e Aristóteles. A ciência começa a desenvolver, e quando o homem começa a entender o corpo humano, entender as suas características, ele começa a entender que ele não é o centro do universo, que ele está em um contexto, e o homem começa a buscar uma racionalidade, e esse período de resgate, de renascimento da filosofia, leva esse nome de renascimento. É a volta da racionalidade. Um humanismo no lugar do teocentrismo, né? Teocentrismo é tudo centralizado em Deus. O homem age pela vontade de Deus, quem define o destino do homem é Deus, tudo que acontece no mundo ou é castigo ou é bênção de Deus. Esse comportamento é redefinido para o humanismo, o antropocentrismo, que é o homem começando a tomar as rédeas das suas decisões. Tá? É um período incrível, a gente já falou um pouco sobre todas essas transformações que ocorrem no período do que a gente chama de renascimento. Tá? Entrou mais alguém na sala, acho que foi a Maria Eduarda, maravilhosa. E aí, Maria, espero que você esteja bem. Você está bem ou não? Diz para mim. Ótima. Ótima? Uhum. Ótimo é muita coisa, não é, Maria? Fala aí para mim. Como é que faz para ficar ótimo? Você pode me dar uma dica? Sei lá, sim. É de você já, né? Você já nasceu ótima. Puxa, que bom, hein, Maria? Mas, pô, que você possa irradiar esse seu otimismo para nós, tá? Ó, agora, enquanto eu estava conversando com a Maria aqui, eu abri o Classroom, não se esqueçam que tem uma atividadezinha lá, hein? Eu estou vendo aqui que 4 pessoas entregaram essa atividade. Anteriormente, tem uma outra atividade que só 6 pessoas entregaram. O que está acontecendo com esse segundo ano? Vocês deixam tudo para o final ou o quê? Houve um silêncio. Vixe, eu nem vi que atividade que é. Pô, Júlia, você tá de brincadeira comigo, Júlia? Não, Ibsen, é que eu não vi lá, Ibsen. Olha aqui a minha cara de decepção, Júlia. Você tá sentindo a decepção no olhar? Eu tô falando na moralzinha, Ibsen. Na moralzinha. Sabe, Júlia, sabe o que o Renascimento trouxe pra gente? É a liberdade que você... Imagina, eu fico pensando quando eu era aluno, eu sou de um tempo, eu sou tão velho, Júlia, que eu sou do tempo que eu cheguei a levantar para a professora entrar. Eu acho que também foi um ano só, acho que foi no primeiro ano, a gente levantava para a professora entrar. Imagina se chegasse assim para mim e falasse assim, Ibsen, cadê a lição? Eu falasse assim para ele, na moralzinha, professor. Eu não fiz na moralzinha, professor. Eu tinha uma professora no segundo ano que ela dava reguada na gente. Eu ia tomar, acho que uma reguada. Tudo bem, Júlia, mas como nós estamos em tempos de liberdade, de emancipação, de igualdade, que vem desse período que a gente está falando aqui, eu vou considerar a sua colocação e vou falar na moralzinha para você, Júlia. Faça essa atividade, por favor. Hoje você tem um dia cheio, mas quando der umas 4 horas da tarde, você vai sentar e fazer a sua atividade, beleza? Beleza, Ibsen, vou fazer. Obrigado, minha linda. E todos vocês, viu? Estou esperando ansiosamente por essas atividades. E dito tudo que eu falei sobre o Renascimento, a gente vai falar o Guilherme Delgado falou aqui, né? A gente está falando sobre o Homem-Aranha, eu falei da ideia, ele falou assim, a ideia que gera tudo, né, Delgado? Você falou. E, sem dúvida, todo movimento
cultural, todo movimento histórico tem origem nas ideias, né, Delgado? E o lugar das ideias, eu me arrisco a dizer, não só o único lugar das ideias, mas o lugar comum das ideias é a filosofia. Então, hoje a gente vai falar de alguns filósofos, né? A gente tem vários para falar, mas a gente vai falar de alguns filósofos que, de alguma maneira, lançaram as bases intelectuais do período moderno. Eu fico pensando, eu já disse isso para vocês, mas eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, você não consegue falar de uma personalidade histórica, né, de alguém importante, se você não conseguir se transportar para a época do cara. Porque assim, a gente falar de, sei lá, Sócrates, você falar de Sócrates hoje é bico. Difícil você pensar que ele era visto como uma pessoa incômoda. Pessoa você chegar na rua e você parar para conversar com você, os caras falam, putz, lá veio o Delgado, cara, esse cara é louco, sai daqui esse cara tem umas perguntas bestas, ele fica fazendo umas perguntas que irritam a gente. Você se sentiria a pessoa mais rejeitada do mundo. Sócrates era um cara rejeitado, ao ponto, rejeitado por uns e amado por outros. Mas a gente não pensa assim. A gente pensa no cara como o cara que está lá no livro. E a gente está falando agora aqui de caras que viviam sob um jugo religioso gigantesco. Eu não sei, mas eu acho que pessoas aqui nessa sala já tiveram conflitos religiosos. É muito difícil não ter, né? Por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, os tabus da sexualidade só são tabus por causa da igreja. Né? Algumas questões que a Beatriz, o Guilherme, ou a Camila, a Ranieri tem como tabus. Tabus é aquilo que é difícil de ser falado, que é aquilo que tem um desconforto, esses assuntos só são tabus por causa da igreja. E nós estamos em 2020. Você imagina em 1400 alguma coisa, como algumas questões eram importantes, assim, e eram, tabus ainda maiores, mas eu diria que eram mais que tabus. E a gente vai falar de alguns filósofos que questionaram algumas questões nesse período. Então você tem como título, né, Moros, Erasmo e Montaigne. São 3 filósofos emblemáticos do período do Renascimento. E eu vou ser assim, são chamados filósofos renascentistas. Eu estou na página 15, tá? São filósofos que questionaram algumas estruturas sociais da época. A gente vai começar pelo Moros. Moros é um filósofo britânico, publicou Utopia, obra que idealiza um modelo perfeito de sociedade, mas que de forma indireta é uma crítica à sociedade britânica do seu tempo. Nesse livro, ele vai falar de uma ilha chamada Utopia, onde não há propriedade privada. E ele vai estar fazendo uma crítica à desigualdade social. Imagina, você sabe que a sociedade desse século XV, século XVI, era uma sociedade que tinha nobres, o clero e o povo na mais profunda miséria, sem direitos, sem dinheiros, em condições análogas de escravidão, quando não escravos. Né? E ele vai chamar atenção por que alguns têm tanto, né? Por que a igreja tem o direito a tanta propriedade? Você sabe que existe uma questão que as pessoas sempre falam, né? Por que o padre não casa? A Bíblia não diz que o padre não pode casar. Mas há a ideia de que uma das questões muito importantes aí é a questão da herança. Porque a Igreja Católica tem tanta terra até hoje, né? A gente fala muito de evangélicos, né? Que o evangélico explora, tira dinheiro do povo. Eu não vou nem dizer que sim nem que não, porque em alguns casos acontece mesmo. Mas a Igreja Católica sempre teve muitos privilégios, né? Muita terra, né? Muito ouro, né? Muito ouro foi tirado daqui para construir obras de arte incríveis da Idade Média, né, na Europa. Aliás, o ouro do Brasil sustentou a Revolução Industrial, né, na Europa. Mas, enfim. E aí ele vai falar assim, imagina uma sociedade que não houvesse propriedade privada. Se a Débora estivesse aqui, eu ia falar, Débora, tá vendo? Já tínhamos um comunista antes de Marx.
foi Thomas Moros. O livro utopia significa aquilo que a gente nunca vai chegar. Essa palavra surge a partir de Thomas Moros. A gente usa muito hoje, né? Utopia. É algo que a gente fala, isso aqui é uma utopia. E ele escreveu, e a ideia do livro dele era uma sociedade sem propriedade privada. Aí eu vou pedir para vocês grifarem da quarta linha em diante, ó, onde está assim, Moros criou o termo utopia, que passaria a figurar no vocabulário político como um modelo de sociedade ao qual se deveria almejar para que a justiça, a igualdade e a harmonia se estabelecessem entre os indivíduos. Aí a gente vai falar de outro filósofo, que é um filósofo até mais estudado na Idade Média do que como um filósofo renascentista, que é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreveu um livro, eu já li esse livro, chama Elogio à Loucura, que é um livro muito legal, porque ele vai falar assim, vocês já pensaram do que seria a humanidade se não fosse os loucos? Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui, onde mora, já ouviu falar de um louco que é muito da hora, assim. Até eu lembro que teve um ano que eu fiz no terceiro pedi um trabalho que eles tinham que entrevistar um morador de rua. E aí eles me falaram de alguém, não sei se vocês conhecem, que fica na região do centro de Ribeirão, que é louco, mas ele é muito famoso. Alguém sabe quem é? De repente, acho que até a Júlia deve saber, não sei. Uma pessoa meio louca que tem em Ribeirão, mas que todo mundo conhece. Tipo, o velho não sei da onde. Alguém conhece alguém em Ribeirão assim? Loucão? Tem alguém, não? Vixe, sei lá. Vocês têm alguém na vizinhança assim, que é esquisito, que grita, que, sei lá, um cara meio folclórico assim no bairro? Todo mundo conhece alguém, mesmo que não saiba o nome, um cara que é meio assim, meio estranho. E aí, Erasmo de Roterdã vai falar o seguinte, o que seria do mundo se não fosse a loucura? Na verdade, os loucos são aqueles que ultrapassam a barreira da mediocridade, né? Que é a vida normal, porque ninguém é normal. Ninguém. Aqui ninguém é normal nessa sala aqui, ó. Só de olhar aqui eu já sei. A Beatriz tem as loucuras dela, a Daniele tem as delas, a Monique nem se fala, Daniele também, a Camila e a Júlia é praticamente louca. Nossa, senhor. Oi? Nossa, Monique nem se fala, credo. Ainda fui bem com você, que a Júlia eu já chutei mesmo, né? O quê? Mas fala se vocês não são loucos. Se a gente não tem uma... Sou perfeitamente normal, Ibsen. Você é, Maria? Oxe, Às vezes. normal. Então vocês são mais loucos que os outros. Porque todo mundo, cara, já tem aquele ditado, né? De perto ninguém é normal. Todos vocês aqui tem as coisas que os pais de vocês falam assim, mano, o Guilherme, o que eu faço com esse menino? Se não tem de vez em quando dá uns surtos, não sei de quê. Tem ou não tem? A gente não tem umas... E o Erasmo de Roterdã vai falar que o louco, na verdade, é alguém que é mais livre. Que os grandes gênios são loucos. Que a loucura, na verdade, é o tempero da humanidade. Olha que da hora ele vai falar. Por quê? Na Idade Média, os loucos eram tratados como possuídos pelo diabo. Eles eram colocados em navios, eram chamadas as naus dos loucos. Eles eram colocados em navios e esses navios iam a esmo. Iam navegando. Assim, tipo, eles eram afastados da sociedade. E aí, Erasmo de Roterdã vai falar sobre como a loucura é importante para a humanidade. Que quem definiu quem é louco e quem não é? Como que você diz que alguém é louco? Né? Por exemplo, hoje a gente tem tantos diagnósticos diferentes para as coisas. Eu não vou perguntar aqui na sala, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui, ou se não, vários, que tem algum laudo de alguma coisa. Né? A gente que é professor, chega no começo do ano, não de vocês, tá? Tô falando como... não tô falando de ninguém em particular. Mas é assim, tal aluno tem esse laudo não sei do que, esse aqui tem TDAH, esse aqui tem hiperatividade, esse aqui... Hoje a gente tem uma série de classificações para as coisas, né? Antigamente era tudo louco, cara.
Então, assim, hoje o autista tem um tratamento diferente. Hoje a gente sabe que o autista tem outras potencialidades, tem inteligências específicas, né? Por exemplo, o Messi é considerado que ele tem um grau de autismo. E é um gênio, né, na bola. Se fosse antigamente, ele ia ser um louco, né? Vários caras aí que a gente... Steve Jobs, esses caras aí, todos tiveram na infância foram problemáticos. Mas são os caras que mudam a humanidade. Então, Erasmo de Roterdã é um filósofo que vai falar sobre a loucura, como que a loucura é mal interpretada e como ela pertence aos espíritos livres, das pessoas, os gênios são loucos. E, eu falei se vocês conhecem alguém, porque você já parou para trocar ideia com nóia, com mendigo. Mano, às vezes os caras são muito inteligentes, muito. São desenrolados para conversar e você fala, como é que esse cara tá na rua? Porque esse modelo de sociedade é pouco pro cara, em muitos casos. Lógico que a gente tem aquelas pessoas que têm problemas de vício e tal, mas normalmente os loucos são divertidos, são pessoas que nós colocamos para eles esse padrão de loucura, que às vezes nem é, né? Muito bem. E Erasmo de Roterdã vai questionar muito a questão do livre-arbítrio, né? Que é uma questão que, principalmente para a gente que é cristão, é muito complicado. Será que está tudo determinado na nossa vida? Será que está determinado como o destino da Camila está escrito? Será que o destino da Ranieri está escrito? Será que tudo que acontece é a vontade de Deus? E de bom ou de ruim? Será que tudo de ruim que acontece é castigo de Deus? Será que nós somos marionetezinhas na mão de Deus, do diabo? Ou será que a gente tem... Estou falando de Deus do diabo porque a gente está falando no contexto europeu de Idade Média, Renascimento e da fé cristã, né? Essa parte da Europa era cristã. E a parte que era do Islã também não era diferente, porque o Islã não muda muito nesse contexto, né? O Islã talvez ainda seja um pouco mais radical no sentido de achar que tudo é vontade de Deus, né? Não é uma prerrogativa só do cristianismo. E aí ele vai procurar entender uma coisa que eu acho que nem vocês sabem me responder. Deixa eu pegar um cara aí que tá muito quieto. O Guilherme, você tá aí, mano? Você tá dormindo? Eu acho que ele tá dormindo, hein? Qual dos Guilherme, prof? Então eu vou falar com o que tá acordado. Pode ser você mesmo, Guilherme, drogado. Você acredita em Deus? Sim. Normalmente sim. Você acredita em milagres? Essas coisas não. Então você não é universal. Eu ia fazer a piada, você me ajudou. Eu pensei que você ia falar, eu acredito em milagres, mas então você é universal. É uma piadinha besta, assim, mas é só pra gente relaxar. Me diz uma coisa, Guilherme. Você acredita em Deus? Então Deus tem o domínio, tem o controle sobre tudo? Eu não posso falar que sim nem que não. Porque eu não sei. Aí você não me ajuda, hein, Guilherme? Aí nossa conversa acaba por aqui, porque, você me quer. Você é praticamente um desses caras, então. Eu deixo pra lá com alguém bem cristão, então. Acho que a Camila tem cara de ser cristã. Você é cristã, Camila? Sou. Tá animada, hein, Camila? Camila, você acredita que tudo é vontade de Deus, assim, tudo que acontece? Eu acho que não. Não? Acho que tudo é vontade de Deus. Mas ele existe. Sim. Mas se ele existe, ele é Deus, né? Você falou que Deus existe, então ele é Deus. Se ele é Deus, ele não tem o controle de tudo? Senão ele não é Deus, né? Esse tempo você está pensando ou você está falando com ele, perguntando para ele? Tô pensando. Porque eu estou perguntando isso para vocês, porque lembra que eu falei lá no começo? Se eu me coloco na posição dos caras, é diferente você falar do que eles estão falando. Um filósofo cristão do século XV tem como filósofo, ele tem uma questão. Se Deus é Deus e ele tem todo o domínio sobre tudo, tudo que eu faço já está determinado por ele.
tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, como é que eu posso ser castigado das coisas que eu faço se eu escolho, se é ele que determina? E aí, uma questão que Erasmo de Roterdã vai colocar, que é emblemática para entender esse período, ele vai dizer o seguinte: não, o homem tem o direito da escolha. Deus, ele é tão bom que ele dá o direito da escolha ao homem. E esse direito da escolha que ele dá ao homem é que permite a Deus dar a vida eterna ou mandar esse cara para o inferno. Porque se você não tivesse o direito da escolha, ele não poderia te condenar. Então, ele vai tentar responder sobre o livre-arbítrio numa ótica filosófica, mas respeitando o cristianismo. Então, ele traz a responsabilidade da escolha para Monique. Ele fala assim, não, a Monique escolhe o que ela faz. Só porque Deus, ele é tão bom que ele sabe o que a Monique vai fazer, mas a escolha é dela. Ele sabe o que vai acontecer se ela fizer o que ele quer ou se ela não fizer. Mas o direito da escolha que Deus deu para a Monique é o que vai permitir que a Monique seja castigada ou recompensada. Então, Erasmo de Roterdã, a gente vai percebendo aqui que esse período é um período que começam a surgir os questionamentos em relação à fé, à propriedade privada. E o último, e aí eu vou pedir para vocês grifarem aqui, no segundo parágrafo, o nome Erasmo de Roterdã, só grifa o nome. E aqui embaixo, na 1, 2, 3, na quinta linha, está escrito, nessa obra, Elogio da Loucura, Erasmo buscou conciliar a ideia de livre-arbítrio com os sentimentos cristãos e refletir de modo sarcástico sobre as contradições da condição humana. E o Montaigne é um filósofo que vai tratar, esse é um filósofo francês, ele vai tratar do dogmatismo da igreja. O que é dogmatismo? Ele vai falar o seguinte, como é que o homem pode dizer quem é Deus e o que Deus quer se Deus nunca falou para o homem? Como que a igreja estipula dogmas sem saber exatamente como as coisas são? Então, por exemplo, como que eu posso dizer isso é a vontade de Deus se Deus não me falou? Se eu estou me baseando em textos que também foram escritos por homens, que podem em algum momento ter interpretado de forma equivocada uma ou outra questão. Então, assim, como que a igreja pode ser tão dogmática? Ao homem cabe um papel de humildade no universo, de entender que a gente não sabe tudo e que a gente não pode estipular verdades absolutas sobre a vida de ninguém e sobre nada. Porque a gente sabe muito pouco a respeito de tudo. Então tá aqui, ó, Montaigne faz reflexões eruditas e profundas, sempre em seu pêndulo entre a certeza e a dúvida cética, que ocupam o espaço do dogmatismo medieval. Segundo o pensador francês, eu estou no primeiro parágrafo da segunda coluna. Segundo o pensador francês, se os seres humanos pouco sabem a respeito de si mesmos, como podem se arvorar a saber tanto sobre a realidade e sobre Deus? Como a gente pode falar, isso é a vontade de Deus, Deus está mandando você fazer isso, Deus está pedindo o seu dinheiro, Deus está falando que você vai... Se Deus não falou com a pessoa, ou quem garante que quando a pessoa acha que Deus falou, não é uma emoção dela mesma? Então Montaigne vai questionar, e isso é importantíssimo para a gente entender o período moderno, Montaigne vai questionar a autoridade divina da igreja. Então a gente falou de um filósofo que questiona a configuração social, né? A gente falou de um filósofo que questiona o determinismo da igreja, determinismo no sentido de tudo Deus é a vontade de Deus, se Deus quiser, então tá tudo certo, as coisas ruins que acontecem é porque Deus quis,
e as coisas boas também é porque Deus quis, se eu não tenho emprego é porque Deus quis, se isso acontecer, então assim, eu não tenho definição nenhuma. Ele vai falar, não, Deus deu livre-arbítrio, até para você ser responsabilizado pelos seus atos, positivamente ou negativamente. Então é um filósofo que vai falar da questão de como nós temos sim domínio sobre a nossa vida. E o Montaigne vai falar de quem falou que foi Deus. Quem pode falar por Deus? Quem deu autoridade para uma instituição determinar a vida das pessoas? Ele não está questionando a instituição, ele está questionando a autoridade que uma instituição religiosa tem de determinar como a minha vida vai ser. Então, são casos aí emblemáticos a respeito desse assunto. Eu vou parar já, porque eu já falei pra caramba. Não sei nem se vocês estão dormindo. Mas o que é importante a gente ver aqui é, cara, imagina como essas ideias reverberaram na sociedade europeia. Como era perigoso você ser filósofo. Como era uma profissão de risco. Você podia ser queimado por pensar, né? Queimado vivo pela Inquisição. Como eles tiveram coragem de defender ideias que iam de encontro ao status quo, ou seja, a sociedade como ela era. Então, como eu falei com o Delgado lá no começo, as ideias mudam o mundo, né? Ou você é Zé Povinho ou você tem coragem de mudar o mundo a partir da convicção das suas ideias. Tá certo? Vou fazer a chamada aqui, meus queridos, 1 minuto. Espera aí. O cara do ovo esperou hoje eu dar aula. Beleza. Ah, não, é o homem do óleo. Aqui passa até o cara do óleo. Se você tem óleo velho, você pode deixar na porta da sua casa que ele leva. Vila Luzita, cara, é outro nível, é nível Europa. Aqui a gente recicla, aqui a gente sabe tratar o meio ambiente. Aprenda, Ribeirão, com a Vila Luzita. Tá? Beatriz tá aí. Tá aí, nem sei se ela tá aí, ela nem falou oi pra mim hoje. Tô aqui, pro. Ah, bom, só te provoquei mesmo. Pra ver se você me cumprimentar. Você tá bem, minha linda? Tô bem sim, pro. Ai, que bom, feliz? Sim. O que é felicidade? Então, eu tô tentando descobrir ainda. Ah, ô, Beatriz, agora você me quebrou, hein? Agora você deu uma resposta que me deixou surpreso. Gostei da sua resposta. A Daniele não tá marcada aqui. Daniele é 20. Daniele tá aí. Guilherme Freitas, a lenda, o mito, Delgado. Presente. Ô, Guilherme, que voz, hein, mano? Delgado tá aí também. A Tasso. Cadê? A Gabi tava aí. Saiu fora? Beleza. A Júlia, maravilhosa. Essa menina linda. Que mora no meu coração. A Duda. Oi. Ô, Duda, maravilhosa, viu? Sorriso incrível que inunda nossas vidas. A Monique, felicidade em forma de gente. Isso é tudo, Ibsen. Sou, mas é verdade, Monique, você é maravilhosa. Você deve ser boa de rolê, né, Monique? Sou, claro. Acho que você é boa de rolê. Você é divertida. Ranieri, que cor tá esse cabelo agora? Tá preto, professor. Pretão. Assim, preto com castanho, na verdade. Deve estar lindo, hein? Deve estar lindo. Eu cortei recentemente só as pontinhas para tirar o que eu tinha pintado. Fez sucesso? Deu sucesso. Oh, que beleza, aí sim. Gente, eu vou embora porque vai dar hora aqui.
Vocês estão loucos para comer. Até mais, viu? Tchau, pro. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, pro. Tchau, pro. Tchau, tchau.